Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, no nosso Templo Unificado Irmão Radamés, para estudarmos mais um capítulo da Bíblia, né? Hoje a gente leu João 21, versículo do 24 ao 29, falando sobre a incredulidade do Tomé. Contaram a Tomé, os discípulos, que Jesus tinha aparecido para eles. Então Tomé responde que só acreditaria se visse, né? Se pudesse colocar o seu dedo na ferida das mãos de Jesus, onde estava a marca dos cravos, se pudesse segurar a mão dele e ficar ao seu lado, então ele acreditaria. Passados-se alguns dias, estando os apóstolos reunidos novamente, e Tomé junto com eles, Jesus aparece de novo e fala para o Tomé: coloque o teu dedo na minha ferida e segure na minha mão. E ele então responde: meu Senhor, meu Deus, eu estou vendo, agora eu creio. Então Jesus respondeu para ele: você acreditou porque você viu. Bem-aventurados aqueles que acreditaram sem ver. Então, a nossa fé, né, ela tem que ser assim. A gente primeiro precisa acreditar. A gente primeiro precisa ter certeza, né, do poder de Deus, do poder do nosso Senhor Jesus, dos nossos mentores, né, que eles estão conosco todo o tempo, mesmo a gente não os vendo, mesmo a gente não sentindo, mesmo a gente não escutando, eles estão conosco. A gente precisa ter essa certeza, porque essa fé é que faz com que a gente consiga alcançar os nossos objetivos na vida. Essa fé é que nos sustenta. Eu vi um trechinho de uma entrevista hoje ou ontem da Tata Werneck. Ela estava falando que o que ela queria deixar para a filha dela era a fé que a vozinha dela, que já faleceu, deixou essa fé para ela. Que quando a avó estava no leito de morte, ela perguntou para a avó assim: a senhora não está com medo? E a avó disse: não, porque eu vou encontrar Jesus. Então, essa fé de quem nunca viu, né? Mas tem a certeza de que fez a sua parte, que vai encontrar um mundo melhor. Né? Por mais que a gente não se ache merecedor, né? A gente ainda não está ao nível de nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se nós fizermos a nossa parte, se a gente fizer a coisa certa, buscar nos melhorar cada dia um pouquinho mais e acreditar, né? Principalmente ter certeza de que as coisas são de verdade, né? De que o mundo espiritual é de verdade. A hora que a gente partir, a gente vai ter alguém ali nos esperando, né? A gente vai ter um dos nossos mentores, um familiar, alguém que nos ama ali nos esperando. E se a gente não fizer por onde, a gente vai desencarnar e vai para algum lugar também, né? Se a gente não melhorar, não nos policiar nos nossos erros, se a gente não fizer a nossa parte na humanidade, não perdoar, né, os erros
que a gente acha que as pessoas possam ter feito conosco, não nos perdoar quando nós erramos, porque isso também é super importante, né? Quando a gente erra, a gente fica nos punindo, achando que merece sofrer. A gente precisa se perdoar quando a gente acredita que fez algo de muito errado. E a partir dali buscar uma melhora, né? Porque acho que foi na semana passada ainda que eu falei, né? Que Jesus, ele escolheu estar com os imperfeitos, porque foi para nós que ele veio. Para quando a gente errar, a gente tem uma segunda chance. Bora lá, vamos mudar, vamos fazer de novo, vamos fazer melhor. Agora vai dar certo. Então, se a gente erra e ficar só remoendo em cima daquele erro e não buscar uma melhora, né? A gente tá perdendo tempo. Tá perdendo muito tempo. O importante é a gente querer a cada dia ser um pouquinho melhor do que ontem. E principalmente acreditar, né? Saber que as coisas dependem de nós, né? Que tudo na vida depende da nossa fé. Porque São Tomé, né? Virou santo, ele nem acreditava tanto e virou santo, São Tomé. Tem que ver para crer. Não, a gente precisa crer para ver. A gente precisa acreditar naquilo que a gente quer, acreditar naquilo que a gente busca, acreditar que tudo é possível, né? Acreditar numa cura de uma doença, né? Acreditar numa mudança de vida, seja ela material ou espiritual. A gente precisa acreditar e fazer um movimento em direção daquilo, né? Porque quando Allan Kardec perguntou para os espíritos, né, o que a gente precisa para modificar o nosso futuro, para modificar a nossa vida, para modificar as nossas más tendências, eles responderam para Allan Kardec: precisa, em primeiro lugar, querer, né? Ter vontade. E, segundo lugar, fazer o mínimo esforço para que aquilo aconteça, né? O mínimo esforço, né? Então, é um movimento naquela direção. Quando o carro está com o motor trancado ou quando a bateria está fraca, a gente precisa às vezes dar só uma empurradinha, o suficiente para as rodas girarem e ele já pega no tranco, né? É o que a gente precisa fazer na nossa vida para mudar. É só uma viradinha da roda, é só um empurrãozinho. É um pequeno movimento em direção daquilo que a gente quer. Que o resto, o universo, o Criador, Jesus, o todo, Alá, Oxalá, enfim, o nome que você quiser dar, ele providencia para nós. É só uma viradinha de roda e o resto ele providencia. Tem uma frase do Martin Luther King que eu acho sensacional. Você não precisa ver todos os degraus da escada. Você precisa saber que eles estão ali. Porque se você subiu primeiro, Deus coloca os outros para você subir. É sensacional isso. Tu não precisa ver, tu precisa saber, tu precisa acreditar que eles estão ali. E aí tu vai, degrau por degrau, subindo. Então, quando a gente acredita, né, que o nosso Senhor Jesus veio a esse planeta, reencarnou entre nós e nos deixou lições maravilhosas. Quando a gente tem certeza que ele apareceu
para os discípulos. Ele não reentrou na carne, porque a carne já tinha perecido. Mas, como a gente falou, o seu perispírito ele era tão forte, tão iluminado, que os apóstolos sentiram como palpável. E tudo isso que ele fez foi muito necessário na época para que as pessoas acreditassem, para que as pessoas tivessem um motivo para acreditar que ele veio para nos ensinar, né? Que ele trouxe, que ele viveu aqui, que a sua vida foi preciosa para nós, para nos trazer esses ensinamentos. Então, as coisas se deram da forma como tinha que se dar, as coisas foram do jeito que tinha que ser. O que precisa que a gente faça hoje é acreditar, é crer, é ter certeza que a gente pode fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Porque ele falou para nós, né? Homens de pouca fé, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, fariam tudo aquilo que eu faço e muito mais. E a gente continua não entendendo e não fazendo as coisas que ele nos ensinou. Na verdade, a gente continua fazendo questão de não entender, porque daí se eu fico aqui na boa, sem fazendo de conta que eu não sei de nada, as coisas vão acontecendo, boas ou ruins, ao acaso do destino, né? E tá tudo bem. Agora, quando eu descubro que aquilo que acontece comigo é responsabilidade minha, que eu posso mudar o traçado do meu destino, aí o bicho pega, porque aí eu vou ter que fazer um esforço, eu vou ter que me mexer para que isso ocorra, né? Então, na maioria das vezes, a gente prefere nem saber, a gente quer ficar numa boa, assim, deixando, o destino quis que eu fosse pobre, o destino quis que eu fosse doente, o destino quis que eu fosse um sofredor, então é assim que é e pronto. Mas semana passada o pai Joaquim falou, eu vi o vídeo, que Deus nos deu um lápis na nossa mão o dia que a gente reencarnou. E falou, escreve o teu destino, escreve a tua história. Né? E a cada leitura que a gente faz da Bíblia, a cada uma complementa a outra e eles vêm dizendo a mesma coisa. Se tu acreditar, as coisas acontecem. Por que a gente tem que ser igual Tomé? Esperar para as coisas acontecer para depois a gente acreditar. Não é assim que funciona. Tá aqui escrito, você precisa primeiro acreditar. Porque se você acreditar, você vê. Se o Tomé tivesse acreditado antes, ele teria visto no seu campo de vibração a presença de Jesus. Aí precisou Jesus aparecer para ele acreditar. Qual o mérito, né? Qual o mérito tu tem de acreditar depois que tu viu? Bem-aventurados os que viram, os que não viram, aliás. Bem-aventurados os que não viram e creram. Porque quando a gente não viu e acreditou, as coisas se concretizam. Por isso que nós somos bem-aventurados. Se a gente acreditar sem ver, né, a gente vai ser bem-aventurado. A gente vai ter as bênçãos, as boas venturas, né? E é tão fácil, é tão simples de entender as coisas que ele deixou. E a gente ainda faz questão de não querer entender, não perceber, né? Por que será que quando a gente quer muito uma coisa, a gente quer muito e a gente ora por aquilo, né? E a gente sente que a gente já tem aquilo, por que será que a gente consegue? Não é porque a gente acredita que pode? Né? A gente quer muito um trabalho e a gente acredita e a gente ora e a gente agradece quando consegue. Não é porque a gente acreditou que a gente podia? Se a gente quer muito comprar um carro e a gente imagina aquele carro e a gente se empenha, né? Faz aquele movimento em direção àquilo, né? Junta ali o dinheiro, faz por merecer, a gente consegue aquele carro.
A gente precisa querer muito. A gente precisa acreditar muito que aquele carro é nosso. E a gente consegue. Né? E cada vez que isso acontece na nossa vida, a gente tem cada vez mais a prova de que a gente não precisa ver para crer. Que a gente precisa crer para ver ou para ter, né? Escolha o verbo, se é para ver ou para ter. Se eu quero muito, se eu acreditar, eu vou ter, né? É isso que a gente precisa. É crer para ver. Por isso quase ninguém consegue, as pessoas querem ver primeiro, daí não vê, não acreditam que vai ter, não vê. E aí, quando a pessoa realmente acredita que pode, a magia acontece. Né? E principalmente, né, tem aquela fala que eu acho que eu falo em quase todas as reuniões: buscar o reino dos céus, que todo o resto vos será dado por acréscimo. Quando a gente busca o reino do céu, não quer dizer que a gente vai passar o dia inteiro orando, orando, orando. A gente vai fazer as nossas orações, a gente vai buscar o conhecimento e a gente vai praticar no nosso dia a dia aquilo que a gente aprendeu. Porque o reino do céu não é esses 5 minutos que a gente fica sentado aqui orando, né? O reino do céu é o nosso dia a dia, é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. A nossa trajetória. Ajudar alguém a atravessar a rua é o reino dos céus. É o reino dos céus. Pegar uma senhorinha ou um senhorzinho e ajudar a atravessar a rua num lugar de movimento é o reino dos céus. Né? Hoje uma senhorinha foi cortar o cabelo lá na Luna de Bengala. O filho levou. Mas ela é danada. Não queria que avisasse o filho para buscar. Mora 2 quadras. Dona Maria, eu chamo seu filho, eu mando aqui um WhatsApp para ele. Não precisa. Eu vou. Aí saiu ela com aquela bengalinha. O que eu fiz? Mandei um WhatsApp pro filho dizendo que ela estava indo de a pé. Porque se a véia cai na rua, né? Eu disse, ela não queria que te avisasse, mas ela tá indo devagarinho. Vem encontrar ela. É uma coisinha assim, não é nada, né? Mas é o que a gente tá aprendendo, né? Proteger aquela pessoa mais indefesa, ter um cuidado, oferecer um copo d'água, oferecer o braço para uma pessoa atravessar a rua, dar um sorriso para alguém, né? Se compadecer de uma criança que está vendendo doce na chuva, né? É o reino do céu, gente. Isso que é o reino do céu. É a gente fazer qualquer coisinha, por menor que seja, por alguém que precisa. É a gente sorrir para uma pessoa que está sofrendo. É a gente ouvir o desabafo de alguém que está sofrendo, respirar fundo e falar com a maior tranquilidade palavras que aquela pessoa possa se sentir incentivada. Por mais que tu esteja com vontade de afundar junto com a pessoa, de sofrer, de chorar, tu conseguir te posicionar de um jeito que a pessoa vai ouvir a tua voz e vai se sentir acalentada, né? Pode ser numa ligação, um telefone, olho no olho, não importa. Isso é buscar o reino dos céus. É fazer por alguém aquilo que você gostaria que fizesse por ti, né? Ou por algum familiar. Fazer pelo filho de alguém aquilo que tu gostaria que fizesse pelo teu filho se ele estivesse naquela situação. É compreender, assim como nosso Senhor Jesus compreendeu, que todos somos iguais, que todos erramos em algum momento e que todos temos o direito de nos modificar. Para isso a gente precisa querer.
é o mínimo esforço em direção à mudança. É só o que a gente precisa. Ter vontade de mudar. E se a gente ainda acha que aquela pessoa que está passando por dificuldade, que está fazendo coisas erradas, está se prejudicando, por mais que tu ajude, não muda, ele vai ter o tempo dele. Porque o tempo do outro não é o nosso tempo. Nós temos encarnações e mais encarnações para conseguir uma mudança. E não é por isso que a gente vai deixar de auxiliar. Não é por isso que a gente vai deixar de orar, de pedir proteção, de pedir para os mentores, né, auxiliar aquele irmão necessitado. Muitas vezes nós achamos que para nós ajudar alguém, a pessoa precisa fazer as coisas do nosso jeito, do jeito que a gente acha que é certo, né? A maioria das vezes a gente pensa, não, eu vou te ajudar, mas tu tem que fazer assim, assim, assim. E não foi assim que Jesus agiu. Ele ajudou todos que precisavam, sem saber se iam melhorar ou se não iam. Se iam aproveitar ou se não iam. Claro que com aquela aura magnífica dele, as pessoas chegavam a ficar tontas, né? E acabavam por se modificar. Não é o nosso caso, a nossa aura, ó, bem meia boca. Então a gente faz a nossa parte. Se a nossa aura não tem essa capacidade, né? Que a aura de Jesus Cristo tinha, de só a pessoa estar em contato com a gente se modificar, a gente faz a nossa parte. E espere que chegue o momento da pessoa fazer a parte dela e se modificar. Deixa eu mudar, por favor. Então, a gente estuda, a gente tenta ensinar aquilo que a gente entendeu, né? Ninguém aqui sabe mais do que ninguém, só que a gente procura, né? Estudar o que o nosso Senhor Jesus deixou para nós. A gente procura entender e explicar para que vocês possam entender com palavras mais simples, né? Aquilo que está escrito aqui na Bíblia. É um jeitinho da gente buscar o nosso reino dos céus. E sem esperar os acréscimos de Deus. Porque quando Ele achar que está na hora, Ele vai nos dar os acréscimos que a gente merecer receber. Né? Entregar para Ele. Um passo já. Ah, Senão não vai. entregar para Ele, né? De coração. Então hoje a gente vai entregar, né? A continuação da nossa explicação aqui pro nosso querido Senhor Omulu. Ele vai continuar falando sobre a incredulidade de Tomé. Adorei, possível. Abalou aí, meus irmãos.
Um salve. Então, trazendo aqui a incredulidade, a falta de fé, a falta da certeza de que Deus, de que Jesus, tudo pode e nos proporciona tudo aquilo que necessitamos. Por que, meus irmãos, que nós negamos aquilo que não vemos? Por que é tão importante para os encarnados da Terra ver com esses olhos falíveis da matéria? Esses olhos que enfraquecem com o tempo e muitas vezes não veem nem aquilo que é físico e que muitas vezes está na palma da sua mão. E ainda assim insistimos em ver o mundo espiritual com os olhos físicos. Façam um teste agora, meus irmãos. Fechem os seus olhos e imaginem a minha imagem. E me digam se conseguiram me ver. Esta é a visão do mundo espiritual. Quando você fecha os seus olhos físicos e se desvenda em sua frente o mundo espiritual. E você vê a luz, as luzes que piscam, as velas que se acendem, as palhas que giram. Vocês veem a Aruanda em floresta, os pássaros que cantam, o uivo do lobo, o barulho da água. É com os olhos fechados, meus irmãos, que nós vemos as maiores coisas, não com os olhos abertos. Com os olhos abertos podemos ver só o que está muito próximo de nós, só aonde a vista alcança. Porém, com os olhos fechados, vamos muito além da imaginação. E é esta imaginação que vos faz acreditar ou não no impalpável, no invisível. E é isto que faz com que você possa acreditar sem ver. Mas é preciso, meus irmãos, que acredite de coração, de sentimento. Quando você imagina
como a filha falou, um carro, uma casa, com os olhos fechados você a vê, não vê? E se você fixar muito e sentir que ela é sua, ela será. Basta que gire um pequeno mecanismo e ela será sua. Chama o filho, por favor. É um pequeno movimento para que as coisas ocorram. Quando comecei o meu trabalho preparando essa irmã para trabalharmos juntos, há quase 30 anos atrás, me apresentei a ela do jeito que ela queria me ver, como um espírito tranquilo, um médico, trazendo psicografias, auxiliando com medicamentos, com cura de doentes, né? Era o jeito que ela queria me ver, há quase 30 anos atrás. Então ela fechava os seus olhos e me via da forma que eu me apresentei, do jeito que ela queria me ver. A primeira cura que nós fizemos juntos foi desse irmãozinho, quando ainda era em tenra idade. Com seu corpo com muitas feridas, em um desespero tão forte, ela pediu, implorou que eu ajudasse. E mais, ela exigiu que eu me mostrasse e dissesse o nome, para ela acreditar que eu estava ali auxiliando na cura desse irmãozinho. Eu achei um pouco engraçado na época, porém, fiz a sua vontade. Me mostrei, dei o nome que ela queria ouvir, passei a receita. Em poucos dias, as feridas começaram a sumir. Então, hoje, né, ela sabe que se houvesse acreditado sem ver, sem saber, sem sentir, simplesmente feito o que a intuição, né, estava dizendo para ser feito, teria dado certo também. Porém, naquele momento, ela era Tomé. Ela estava com um filho em seus braços, tomado de feridas, chorando em desespero, ambos, a criança e a mãe, e queria fazer algo. Então eu não me importei, assim como Jesus, não querendo me igualar a ele, não me importei de me mostrar a ela da forma que ela gostaria que fosse. A própria criança, na época, me viu e perguntou à mãe se eu era o doutor que veio atendê-lo. E ela disse, sim, é o médico que veio te atender. E a partir de então, estamos trabalhando junto todo esse tempo,
pela cura desse irmãozinho, que hoje já não é mais criança, mas ainda assim precisa ser curado. 30 anos quase se passaram para que a irmã pudesse compreender que imagem, nome, essas coisas nada importa. Não é isso o que importa para o espírito. Tal foi a surpresa dela quando Emanuel virou Omulu diante dos seus olhos, de um médico a uma entidade coberta de palhas. Qual a diferença, meus irmãos? E continuamos trabalhando pela cura. Continuamos trabalhando pela cura do mesmo ser, que de tempos em tempos se entrega às doenças do corpo. De tempos em tempos se acomete de uma nova chaga. Mas o nosso compromisso não começou há 30 anos atrás. O nosso compromisso começou há muito tempo. Quando nos encontramos os três no mundo espiritual. E aceitamos, desta vez, não falhar. E estamos aqui, trabalhando para vencer. Uma cura que vem do espírito. Enquanto o espírito estiver doente, estaremos trabalhando para curar o corpo. Eu falo aos meus irmãos que de todas as curas, a das feridas foi a mais fácil. De todas as curas, em média 15 feridas que foram curadas, foi a mais fácil. Porque quando uma criança em tenra idade vê o médico e acredita que o médico vai lhe curar, automaticamente no seu corpo desenvolve uma imunidade e já começa a partir daí o tratamento. Quando uma criança em tenra idade, deitada em um leito de hospital, entre a vida e a morte, olha para os seus pés da sua cama e vê a imagem do nosso Senhor Jesus, dizendo a Ele que Ele vai se curar, Ele se cura. Então, essas questões foram as mais fáceis de serem resolvidas.
Porém, quando passamos a ser adultos, com influências do mundo, com influências espirituais obscuras, a nossa mente já não aceita tanto aquilo que é necessário crer para ver. Nós aceitamos as influências obscuras que nos permeiam a mente, nos deixando em estados zumbis. E aí já não é mais tão fácil. Porque o livre-arbítrio da criança se dá em acreditar. E o livre-arbítrio do adulto se dá nos prazeres momentâneos. Se dá na dúvida. Se dá num olhar apagado, esgazeado. Então o trabalho é muito maior. Quando Jesus disse: deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus, ele quis dizer que os adultos deveriam ir ao reino de Deus como se fossem crianças, com o coração aberto, tendo certeza de que Deus resolve tudo. Deixar a sua criança interior ir a Jesus Cristo é conseguir se curar muito mais rápido. É conseguir resolver aquilo que te sofre, que te dói, que te machuca muito mais rápido. Porque a criança, tudo que se fala para ela, ela acredita. E ela se cura. E ela se transforma. E ela é feliz. E ela sorri. E tudo vira uma brincadeira. A dor de uma criança se transforma em uma brincadeira. O adulto sobrecarrega o seu físico com suas frustrações, com as suas mágoas, com a sua autopunição, com o seu não perdão a si mesmo. Então, espécimes de larvas astrais se colam ao mental, impedindo a compreensão daquilo que precisa ser feito. Meus irmãos, deixe-me aflorar em vocês a criança que Jesus pediu. Deixem vir as crianças, porque delas é o reino dos céus. Busquem a magia e a fantasia das crianças para transformar a vida de cada um de vocês. Toda a chaga que o Mulu ajuda a curar, das chagas da pele, são as mais fáceis. Porque a chaga da alma, ela depende quase que exclusivamente de quem está ferido. E para curar a chaga física,
Primeiro, é preciso curar a chaga interior. Eu me despeço dos irmãos nessa noite com esse recado. Deixe vir a criança de cada um, pois que delas é o reino dos céus. Adotou a baloaia para os irmãos. No salve.